Olá, bom dia. Vou esperar o pessoal começar a entrar aqui pra gente começar a bater o papo. Tô esperando o pessoal começar a entrar aqui. Logo, logo a gente começa a conversar. Oi, Nath. Oi, Felipe. Oi, Pedro, tudo bem? Felipe, Pedro, de onde vocês falam? Tô curiosa pra saber. Gente, tô esperando o pessoal começar a entrar aqui pra gente já iniciar o nosso bate-papo. Hoje vai ser super legal, eu tô super empolgada. Rodrigues, olá, seja bem-vindo. Da onde que você fala? Me conte. Ricardo, tudo bem, Ricardo? Da onde que você fala? O Humberto tá aí também, meu professor. Fala do Japão. Então a gente já tem gente do Brasil aqui, tem gente do Japão. Contem-me de onde vocês são. Adriele, tudo bem? Legal, gente. Bom dia daqui da Nova Zelândia. Boa noite para quem está aí no Brasil. Rio de Janeiro, que legal. Como é que tá aí no Rio de Janeiro? Muito calor, muito frio. Vocês estão no inverno também, né? Mas Brasil, inverno, vocês sabem como que é, né? Aqui a gente tá 12 graus hoje. Tá bem friozinho, pra falar a verdade pra vocês. Mas o inverno na Nova Zelândia é assim, né, gente? Faz frio, chove bastante. Tá fresquinho aí? Legal, legal saber. Aqui chove bastante no inverno, então pra quem vem pra Auckland é bom se preparar. Auckland e Nova Zelândia no geral, né, gente? Que o inverno realmente ele é bem mais chuvoso. Então a semana inteira tá chovendo. Hoje fez um tempo bom. Mas é assim que... 20 graus aí, caramba! Olha só, Araras, interior de São Paulo. Legal, muito legal saber, Adriele. Kátia tá aqui. Opa! Deixa eu... Aqui é o backstage. Vocês viram como é que é a gravação ali. Oi, Kátia, tudo bem? Kátia sempre acompanhando as nossas lives. Um beijo pra você, Kátia. Muito obrigada. Tava comentando aqui do frio que tá fazendo aqui em Auckland. Então, a gente tem mais aí um mês aí, eu acho que de inverno, mas logo, logo a gente já vai entrar aí na primavera. É lindo aqui. Eu tenho certeza que eu vou conseguir mostrar pra vocês muitas coisas bonitas aí logo mais. Então, gente, deu 11 horas aqui. Eu acho que eu vou começar o nosso bate-papo. Hoje vai ser super legal. Eu também sou uma estudante de inglês, então hoje eu vou aproveitar também para tirar minhas dúvidas, mas eu tenho um monte de dúvidas aqui. Inclusive, se você que está assistindo a gente tem qualquer dúvida sobre aprendizado de inglês, pode enviar, que hoje o nosso convidado ele é especialista. Ele é especialista e ele vai conseguir sanar todas as dúvidas aí que a gente conseguir falar durante a live, tá bom? Vou colocar o Charles aqui e a gente já começa o bate-papo. Só um minutinho. Vamos lá. Um minutinho, gente. Cadê? Opa. Aqui é ao vivo, então... Charles, você tá assistindo a gente? Você já entrou na live? Me chama aqui, porque eu tô tentando te colocar dentro da live aqui pra gente já começar o bate-papo. Olá, Deia, tudo bem? Pessoal aí no Brasil, me contem como é que tá na cidade de vocês. Vocês estão em quarentena ainda? Já abriu o comércio? As escolas estão funcionando? Gostaria muito de saber como é que tá a situação aí no Brasil. Enquanto o pessoal tá chegando aqui, enquanto eu tô esperando o Charles entrar aqui na gravação. Ele já tá aqui. Mas eu acho que é bem legal a gente falar como é que a Nova Zelândia tá na situação da Covid, né, que a gente tá vivendo mundialmente. Eu acho que quem tá aí no Brasil deve estar acompanhando que a Nova Zelândia tá bem controlada. Então eu espero que todos que vocês estejam aí no Brasil estejam seguros. Essa que é a nossa preocupação pela saúde de todo mundo. Mas vamos lá, vou tentar colocar o Charles agora aqui, deixa eu ver. Um minutinho, gente, vamos ver. Cadê?
Ahn, Não estou conseguindo colocar. Pera só um pouquinho. Charles, se você estiver ouvindo, assistindo, pede para participar do bate-papo, que eu acho que fica mais fácil para eu conseguir te colocar. Porto Alegre tá para dar lockdown. Vocês estão aí, então, meio que já em quarentena aí, ideia. São Paulo tá reabrindo aos poucos, isso é verdade. Eu sou de Mogi das Cruzes e realmente eu ouvi falar assim pela minha família que o comércio voltou a funcionar, o pessoal tá indo pra shopping e tudo mais, assim. Queria saber como é que vocês estão sentindo aí na cidade de vocês. Vai ser bem legal, assim, ouvir um pouquinho, né? A gente tá da Nova Zelândia, tá tão longe, né? Não tem noção do que tá acontecendo. Pera aí que eu vou mandar uma mensagem pro Charles. Mandem aqui, contem pra mim como é que tá aí, da onde que você fala e como é que tá a situação aí onde você está. Deixa eu ver se eu consegui. Pera aí. Só um instantinho. Olá, Bia, tudo bem? Tô aguardando o Charles entrar aqui, a gente já começa o bate-papo, gente. Olá, Charles, tudo bem? Tudo bem, Amanda? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Tá bom? Tá bom pra ti aí? Tá, perfeito. Pessoal, todo mundo tá ouvindo aí? Se vocês não estiverem ouvindo, vocês comentem aqui que a gente faz os ajustes necessários. Primeiramente, muito obrigada aí por você ter topado bater esse papo. Acho que bom dia Não, boa noite para você, né? Você está no Brasil, boa noite. Certo? Isso. Então, hoje o bate-papo vai ser sobre o aprendizado do inglês. A gente está aqui com um super especialista. Estou super curiosa. A gente tem um monte de perguntas aí para fazer. Mas acho que para começar, assim, se você pudesse apresentar, contar de onde que você é do Brasil. Quiser falar a idade, pode falar. Se quiser, não tem problema nenhum também. Vai ser bem legal saber um pouco de você. Não, tranquilo. Eu sou de Porto Alegre, moro aqui no Rio Grande do Sul. Né? Eu sou daqui do sul do Brasil. Eu morei 2 anos aí na Nova Zelândia. Os últimos 2 anos acabei retornando agora no final do ano passado para cá. Eu fui estudar, fiz uma especialização aí, o que a gente chama de Level 8 aí, né? E depois, no segundo ano, eu estava trabalhei na Mount Albert Grammar School, na MEGS aí, né? Trabalhando com crianças especiais, foi uma experiência muito legal, trabalhei durante o ano todo aí. Eu tenho 42 anos, sou professor há quase mais de 15 anos, mais ou menos. Eu trabalho há 20 anos já na área de educação. E todo o meu background sempre foi na área de administração e também na área de educação. Então, eu acabei conciliando essas duas coisas aí. Acabei conseguindo fazer uma boa parceria entre o business e a educação também, né? Uhum. E falar a minha idade, eu tenho 42 anos. Né? Jovem. Um jovem, né? Então, eu tô fazendo aniversário agora em agosto, dia 1º de agosto faço aniversário, eu vou fazer 43 anos. E tenho 2 filhos, uma filha de 8 anos, um filho de 7 anos, sou casado. Enfim, e trabalho com língua inglesa desde, sei lá, 2005, mais ou menos 15 anos já. Eu me formei em letras, sou formado em letras, né? Eu me formei em letras em 2005 e depois fiz especialização na área de administração, na área de linguística também. Eu sou mestre em educação, então tem aí uma longa caminhada já na área de educação também. Pelo jeito, acho que a gente vai ter muito papo aqui. Mas aí eu queria saber, assim, vamos voltar aí, o pequeno Charles aí, quando era apenas uma criança. Quando que surgiu o interesse em aprender inglês? Seus pais sempre te incentivavam, sei lá, você teve acesso às escolas particulares aí, que a gente fala que o pessoal ia estudar e depois ia para a escola particular fazer inglês. Como é que você teve interesse? Como é que você aprendeu inglês? Bom, eu estudei inglês como todo mundo aqui no Brasil, né? A gente no ensino fundamental e no ensino médio, né? E não aprendi nada, zero mesmo, até porque meu curso técnico no ensino médio, eu fiz curso técnico e a gente não tinha inglês no ensino médio, né? Fiz técnico de eletrônica, obrigado pelo meu pai, né? Caramba! Mas assim,
E eu fui começar a querer estudar inglês quando eu viajei a primeira vez para fora do Brasil. Eu tinha 19 anos já e viajei para os Estados Unidos. Fiquei 15 dias nos Estados Unidos e não sabia falar nem hello, assim, né? Nada, nada, zero mesmo. Assim. Sério? Muito, muito horrível, assim, não sabia nada mesmo. E quando eu voltei, né? Quando eu voltei que eu decidi que realmente, quando eu passei por situações lá constrangedoras, engraçadas, né? Assim, tentando falar, tentando me comunicar de alguma forma. E e quando eu voltei, eu decidi, não, eu tenho que aprender essa língua, né? Eu tenho que entender, tenho que conhecer essa língua aqui para poder... eu sempre quis viajar, meu sonho sempre foi morar fora também. E acabei me dedicando, comecei em curso de idiomas, né? Comecei em curso de idiomas. E estudei durante 6 anos. 2 anos antes eu comecei esse curso de idiomas e 2 anos depois eu estava fazendo a faculdade de letras. Nossa, você fez letras português e bilíngue, inglês, né? português e inglês e as literaturas. Exatamente. Entendi. Nossa, tipo assim, eu tô impressionada, porque geralmente quando eu converso com professores de inglês, a grande maioria fala, quando eu era pequeno eu gostava de ouvir música, né? E aí desde pequenininho, e você não, né? Você começou depois da maioridade, né? Eu sou a prova daquele mito que a gente não aprende depois de, vamos dizer, velhos, adolescentes, né? Então, assim, eu comecei a estudar inglês, eu tinha 22 anos. Foi 22 anos quando eu comecei a estudar inglês. Eu voltei dos Estados Unidos e 2 anos depois só que eu comecei a estudar inglês, porque na época as condições que eu tinha financeiras, meu pai me ajudava naquele momento e pagou o curso para mim, enfim. E então eu comecei a gostar de inglês mesmo, foi quando eu comecei a fazer curso e tive uma professora, minha primeira professora de inglês foi fundamental, né, naquele momento, que ela me ajudou demais, assim, e eu me espelhei muito nela, assim, para ser professor depois. E acabei me dedicando. Então, 2 anos depois eu fui fazer a faculdade de letras, eu passei em 2 vestibulares quando eu comecei a letras, passei para contábeis e passei em letras e optei por letras. E ali eu comecei a gostar demais do inglês, comecei a gostar demais de estudar, porque eu também não gostava de estudar, enfim, era meio confuso assim estudar para mim. E ali eu comecei a gostar realmente de estudar, não parei mais de estudar desde lá, né? Então, e o inglês para mim se transformou na minha profissão anos depois, né? Então, Mas, assim, onde eu comecei. Tipo assim, eu acho muito curioso, assim, porque, então, pelo que eu tô entendendo, a gente vai conversar um pouco sobre mitos de aprendizagem, tudo, mas tem aquele negócio assim, a pessoa só vai aprender inglês quando ela estiver fora do Brasil. E pelo jeito que você está me contando, você aprendeu inglês no Brasil, certo? Aprendi inglês somente no Brasil. Aprendi inglês, eu me tornei professor de inglês aqui no Brasil, sem ter... Claro que dentro desses... depois de, sei lá, 4 anos estudando inglês, que eu fui fazer minha primeira viagem para fora, né? Depois, quando eu fui realmente encarar se eu sabia falar inglês ou se eu não sabia. Né? Depois de 4 anos de curso de idiomas, assim. Caramba! Então, eu aprendi inglês aqui, me dedicando, estudando, sempre estudei bastante, assim, inglês, porque eu queria aprender. E quando eu comecei a ir para fora, fazendo minhas viagens, enfim, que eu comecei realmente a pôr em teste, né? Pôr em prova aquilo que eu tinha aprendido e, graças a Deus, deu tudo certo, assim, deu super bem. Durante a faculdade de letras, você sempre teve como objetivo trabalhar como professor? Porque você poderia ter trabalhado como tradutor, intérprete. Você sempre quis trabalhar como professor? Sim, eu trabalhava numa instituição de educação aqui, que tem mundo afora, né? Tem 85 países a instituição. E eu trabalhava no financeiro. Trabalhei durante 15 anos nessa empresa. E durante 8 anos eu trabalhava no financeiro e depois fui ser secretário executivo da empresa. E ao mesmo tempo eu já estava paralelamente dando aula, né? Então, quando eu comecei a dar aula, assim, realmente a valer, realmente comecei a gostar demais. E aí, ali, sei lá, de 10 anos, 15 anos para trás, assim, que eu comecei a gostar e não, peraí, eu quero fazer disso aqui a minha vida, né? Então, a minha profissão... E aí, em 2013, eu acabei saindo dessa empresa. Eu acabei sendo demitido depois de uma troca de gestão, enfim, depois de 15 anos na empresa. E foi um pontapé para eu construir minha carreira definitiva, assim, consolidar minha carreira mesmo como professor.
E hoje, graças a Deus, tenho o maior orgulho assim, de dizer que eu sou professor. Hoje eu trabalho numa escola aqui em Porto Alegre também, trabalho numa escola e trabalho com educação infantil e ensino fundamental. Que E legal. então é mais ou menos essa. Minha história assim, com o inglês é mais ou menos por aí. Que legal, é porque eu morei muito tempo no Japão, sabe, o Charles? Eu não sei se é Uhum. Charles ou Charles. Como que você Muita prefere? gente, não, muita gente aí me chama de Charles ou Charles, né? Também como eles chamam aí, Charles. né? Então, como eu sou britânica, eu vou falar Charles. Não, Charles, então, yeah. eu morei muitos anos no Japão, Charles, e lá eu vejo como que a posição de professor, independente de qual matéria ele está lecionando, seja inglês, seja português, enfim, eles são reverenciados assim como uma entidade, assim, é muito valorizada a profissão. Uhum. Infelizmente, eu não acho que no Brasil a gente ainda não tem, né, essa consciência de como é importante o professor na vida de um ser humano, como ele pode fazer a diferença mesmo. Eu acho muito bonita a sua profissão. Tipo assim, eu tiro meu chapéu aqui, admiro pra Obrigado. caramba mesmo. E, então, eu queria saber, assim, rapidamente, como que entrou a Nova Zelândia na sua vida, né? Você falou que você veio fazer uma pós-graduação aqui, mas por que que você escolheu a Nova Zelândia? Tem tanto país para ir, por que que foi a Nova Zelândia? É verdade. Sabe que a Nova Zelândia nunca foi a minha opção, né, de ir para Nova Zelândia. E eu sempre quis morar fora, como eu disse anteriormente, né? Mas minha ideia sempre foi os Estados Unidos, porque eu sempre viajei para lá, enfim, sempre gostei muito de lá. E a Nova Zelândia nunca foi o plano A, né? E num determinado momento, meu pai tinha uma amiga essa amiga tem um filho que mora na Nova Zelândia, o Daniel Nogueira. Provavelmente já deve ter ouvido falar que o Daniel Conhece? Nogueira. Que Então legal! a culpa é do Daniel, né? Que acabou me levando para ir e me convenceu. A gente se tornou muito amigo assim. Eu agradeço ele, vou agradecer pro resto da minha vida. Então ele que me convidou, né? Dizia assim, não, pode vir para cá, vai adorar o país e tal. E acabei indo e a gente acabou indo para aí de mudança, né? Com ideia para ficar, mas enfim, por outras razões a gente acabou tendo que voltar Sim. nesse momento, né? E culpa dele. Então, eu acabei indo para aí. Ele trabalhava na NZAI, que era a instituição que eu acabei fazendo a minha especialização lá. E, no fim, ele que encaminhou tudo praticamente, assim, e acabei parando aí na Nova Zelândia sem conhecer nada sobre o país. Estudei antes de ir e tal, mas eu não conhecia a Nova Zelândia. Já conheço alguns lugares, mas eu não conhecia a Nova Zelândia ainda. Então foi tudo muito novo, né? Foi uma experiência muito nova, assim. Eu cheguei uma semana antes de começar meu curso e aí eu já emendei e a gente foi ficando, foi se apaixonando. Eu amo de coração Nova Zelândia e, enfim, tem só coisas boas para falar daí da experiência que eu tive aí, né? Não tive nenhum tipo de problema, assim. Então, uma experiência Nossa, muito rica. que legal. E você comentou que você trabalhou dando aula numa escola, você dava aula para crianças especiais e tal. Você dava aula de inglês? Como é que funcionava? Eu acabei trabalhando na MEGS como teacher aide, né, como professor assistente. Então, eu acompanhava os alunos especiais nas aulas deles, nas turmas deles, né? Então, eu acabei Uhum. acompanhando e trabalhando durante o ano todo com eles, assim. O que para mim foi uma experiência maravilhosa também. Tive que estudar muito, porque eu não tinha experiência nenhuma de trabalhar com crianças especiais. Inclusive, quero mandar um beijo para um aluno meu que está aqui, o Gabi, ele é especial. Que legal. Então, tenho um maior carinho, maior respeito, assim, pelos especiais. E foi onde eu me apaixonei, assim, por trabalhar com crianças especiais. A escola é a segunda maior escola da Nova Zelândia em número, né? Porque tem 3.000 alunos hoje, mais aproximadamente. E eu fazia acompanhamento desses alunos especiais nas disciplinas deles, onde eles tinham que estar. E eu trabalhava com eles, às vezes com atividades individuais, quando eles não estavam nas aulas deles, acompanhava eles. Enfim, essa Que experiência na escola legal. foi muito importante para mim também. Acredito que tenha sido bem enriquecedor, né? Não só profissionalmente, mas pessoalmente também, né? Com certeza, com certeza. Sim, sim. Mas agora vamos falar um pouco de inglês, né? Vamos falar do que todo mundo quer Do que ouvir, interessa. porque eu também. Foi muito legal conhecer a sua história. Para quem está entrando agora, o Charles ele está no Brasil agora. Ele morou um tempinho aqui na Nova Zelândia. Tem uma história bem longa com ensino do inglês, então acho que vai ter muita coisa para contar para a gente.
A minha primeira pergunta seria assim, a gente brasileiro, assim, acho que você tem bastante, né, experiência dando aula para brasileiro. Quais são os maiores obstáculos para aprender inglês? Assim, por que você acha que a gente acha tão difícil aprender inglês? Tu sabe, Amanda, o que eu mais escuto, assim, né, dos alunos, porque eu trabalho com alunos aqui, obviamente, que falam português, e aí na Nova Zelândia eu trabalhei muito com aulas particulares também, né? Uhum. Então, atendi pessoas desde o início, do iniciante, do zero inglês que chegou aí e não sabia para onde ir, e assim como pessoas preparando para a prova do IELTS, né? Então, assim, as maiores dificuldades que eu vejo assim, nos alunos, primeiro, o que eles geralmente falam eu consigo entender um pouco, mas eu não consigo falar. É aquele bloqueio, né? É o Sim. bloqueio que dá na hora de falar. E isso se passa pela falta de confiança, né? A falta de confiança na hora de falar inglês e de pensar em inglês, aquela coisa de tentar traduzir a frase, né? Tentar traduzir aquilo que está ouvindo para depois tentar falar e aí não consegue porque fica ansioso, fica nervoso, né? E tem gente que tem muita vergonha e a gente vive no meio, por exemplo, de brasileiros no exterior, né? Por exemplo, na Nova Zelândia. Eu escutava muito de pessoas, inclusive eu continuo dando as minhas aulas na Nova Zelândia, só que online, né? Então, assim, eu escuto muito eu não gosto de falar perto de brasileiro porque fica com vergonha ou que tem medo. Aqueles medos que a gente sabe que acontecem, né? De ser julgado da forma como fala, né? E aquele bloqueio que dá, que realmente isso é da ansiedade, do nervosismo, depende da situação, mas passa basicamente, eu sempre digo assim, é pela falta de confiança, né? A falta de confiança de querer, em si mesmo, de falar, de saber que pode falar. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo falar direito, eu não sei falar muito bem. Sim. E aí quando eu faço uma primeira conversa, a pessoa vai super bem, sabe? Sim. Vai super bem. Então, assim, esses são os maiores assim, problemas que eu vejo que as pessoas têm de querer enfrentar, né? De conseguir falar, se comunicar com alguém no idioma por causa exatamente disso, né? Da falta de confiança. Eu acho que a falta de confiança é um bloqueio não só para o inglês, mas para diversas coisas, né? Para tudo, vezes, né? A gente vai procurar um emprego, às vezes a gente tem vergonha de bater na porta, né? E perguntar. Então, eu acho que a partir do momento que você consegue ganhar confiança, seja no inglês, por exemplo, ou seja em qualquer outra coisa, ajuda também. Mas eu também queria saber de você se você acha que... porque, por exemplo, assim, muita gente que está assistindo a gente quer aprender em casa. Eu não tenho dinheiro, não quero gastar, não tem como, a crise está pegando no Brasil, é difícil pagar uma escola agora, então a pessoa quer aprender em casa. Mas aí ela não sabe por onde começar, então não tem didática nenhuma. E aí acaba desanimando, sabe? Fala assim, desisto. Porque você assiste um vídeo no YouTube, outro, e aí você fala, não vou aprender isso mesmo. Como que você acha, como que você vê, assim, principalmente colocando em contexto a situação que o Brasil está passando, uma crise financeira e tal, muita gente desempregada, infelizmente, mas que quer aprender o inglês. Como que você vê essa falta de didática e o que a gente poderia dar de dica para essas pessoas? Tu sabes que eu tenho recebido alguns alunos, assim, que relatam exatamente isso, sabe? A dificuldade de estudar sozinho, por isso acabam procurando um professor. Claro que com a situação financeira, se por acaso, né, tu acaba perdendo o emprego, enfim. Mas hoje a gente tem muitas ferramentas, né? Hoje a gente tem tudo online, tem muitas ferramentas, né, que a gente pode aprender inglês em casa mesmo e estudando. Claro que tudo, assim como tu fazendo com um professor ou fazendo sozinho, tu tem que ter um objetivo, né? Tem que ter uma rotina organizada de estudos para acabar podendo, enfim, aprender e também se dedicar. Porque em inglês, né, Amanda, assim, é questão de dedicar. Eu falo para os meus alunos isso na primeira conversa, né? É assim, é dedicação. O que eu mais escuto é, em quanto tempo tu acha que eu vou conseguir falar? Não é eu que tenho que responder isso, tu tem que me responder isso. Porque tu que vai me dizer quanto tempo tu tens, né, de tempo para estudar, quantas vezes por semana tu vai se dedicar, né? Então, assim, hoje a gente tem muitas ferramentas. Hoje nós temos aí, desde o Duolingo, que é para iniciante, tu consegue ver o nível e ir devagarinho. Leituras,
A leitura é muito importante no aprendizado de inglês. E isso tu tem hoje N situações, desde se entrar num site, botar no Google e procurar lá leituras em inglês para iniciante. Vai ter um parágrafo em inglês com umas perguntas em inglês para te responder, que são básicas, né? Até o avançado, né? Enfim, o que eu sempre recomendo os alunos fazerem é, tipo, ler uma notícia de um jornal. Entra num site ali do NZ Herald, entra ali na Times Magazine, entra lá no New York Times, na BBC, entra lá e quem é iniciante, quando começa a fazer uma leitura, não precisa entender 100%. Muita gente de avançado não consegue entender 100% do texto. Se tu entender 60%, 70%, ok, tá ótimo, tu aprendeu novas palavras, tu vai conseguir entender um pouco mais. Então, hoje tem muitas ferramentas, enfim, tem a questão de podcasts hoje, que é uma coisa que está explodindo hoje, e com essa questão da pandemia, aumentou muito também a questão de podcasts. Mas, enfim, são situações que tu tem que ir atrás, mas é fundamental ter uma organização. Organização é fundamental na hora de aprender. Eu, por exemplo, para os meus alunos, aqueles que fazem 1 hora só virtual, 2 horas virtual, por exemplo, durante a semana, toda semana eu monto um plano de estudos. Eu monto lá, hoje, por exemplo, tu vai ter aula comigo online, mas amanhã tu tem um listening, na quarta tu vai ter um reading para fazer, vai ter um writing para fazer no final da semana. Se a pessoa quer fazer, faz. Se não quer, ok, vai fazer as aulas no bate-papo, mas tem que ter uma organização. Uma organização de assistir um vídeo, e aquele vídeo não precisa ser uma série, assistir um filme em inglês, porque isso eu, particularmente, eu desconsidero, assim, eu considero desnecessário no começo para iniciante tu fazer isso, mas que tu possa fazer 5 minutos, 10 minutos por dia, te organizar, aí tu consegue fazer, tu consegue alcançar o teu objetivo, mas tem que ter uma organização, né? Tem que ter uma organização e, claro, que sem uma orientação de um professor, sem uma metodologia, de uma didática, de uma psicologia da educação para ensinar, para poder ensinar, fica um pouco mais difícil, mas não é impossível. Eu tenho muitos alunos que vêm até mim para praticar o speaking, mas que aprenderam por eles mesmos, aprenderam sozinhos, jogando videogame, enfim. Cada um tem, às vezes, um jeito de aprender, né? Mas, inclusive, o pessoal que está assistindo a live, se quiser mandar as dúvidas, pode mandar aqui quais são as suas dúvidas de inglês, porque a gente vai abrir um momento só para perguntas e respostas. E eu já tenho várias dúvidas que já me mandaram aqui, mas podem mandar, fiquem à vontade, que eu acho que vai ser bem legal. Inclusive, eu acho que seria até interessante a gente começar a falar já um pouquinho a questão desses mitos, né? Que tem muitas crenças. Eu acredito assim, sabe, isso que você está falando, por exemplo, Charles, o problema da gente brasileiro, a gente é muito imediatista, a gente quer o resultado para amanhã. A gente não quer passar o processo todo. Eu estou te pagando hoje, mas amanhã eu já quero ficar fluente, né? Eu não quero esperar 1 ano. Então, a gente, eu acho que a velocidade não é tão importante como a consistência. Se você for consistente todos os dias, eu acho que você consegue um ganho muito maior, né? Só que essa ansiedade de querer aprender, que às vezes, para mim, por exemplo, e para muitas outras pessoas que eu conheço também, acaba sendo um bloqueio. Mas aí vamos entrar aí na questão dos mitos, né? A gente comentou um pouquinho mais cedo sobre a questão da idade. Isso é uma coisa que eu ouço direto. Passou dos 30, impossível. A Kátia tá falando aqui, aprender inglês aos 40... Impossível. Tipo assim, não é uma missão fácil, a Kátia tá falando. Você pode falar um pouquinho essa questão de idade, por favor, Charles? Assim, eu vou falar uma coisa agora que de repente pode até assustar um pouquinho, né? Mas no sentido de aprendizado, tu sabes que eu tive agora, antes de ir para Nova Zelândia, eu tinha um casal de alunos. Ele tinha 79 anos e ela 82 anos. E eles resolveram começar a fazer inglês, a estudar inglês naquele momento, porque eles tinham uma filha nos Estados Unidos e eles estavam com viagem marcada para os Estados Unidos para conhecer o genro. Então, eles não queriam chegar lá e não falar com o genro, né? E vou te dizer assim, ó, ela com 82 anos, um pouquinho com mais dificuldade de memória, mas um casal super animado que chegava falando inglês comigo já, sabe? Essa aula era presencial, atendia eles. E ele aprendeu muito fácil.
O básico, ele pegou muito rápido. Então, o que eu vou dizer? Isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal, depende do quanto tua cabeça também está ocupada naquele momento. Sim. A melhor idade para se aprender inglês, isso cientificamente, neurolinguisticamente falando, é entre 2 a 8 anos de idade. Ponto. Aí, se tu der qualquer língua para eles falarem 5 línguas ao mesmo tempo, as crianças vão aprender. Que a minha legal. filha, por exemplo, foi para Nova Zelândia, em 5 meses ela estava falando inglês. Né? Hoje, depois de 2 anos, ela acabou adquirindo o sotaque kiwi, por exemplo, né? Então, isso se aprendeu em poucos meses porque estava na idade, tinha 6 anos no momento. Após os 10 anos, e eu dou aula para adolescentes, dou aula para pré-adolescentes, dou aula para adultos, dou aula para terceira idade, para melhor idade, enfim. Às vezes é igual. As dificuldades são as mesmas, os processos são os mesmos. Então, assim, tu aprende em qualquer idade. O mito de que é mais difícil após os 30... Eu sou um exemplo. Eu comecei a estudar com 22 anos. Inglês zero. Inglês zero. Então, tu começar aos 22 anos, naquele momento eu estava começando uma carreira profissional também na empresa onde eu trabalhei. Então, depois dos 30, 40... Isso não faz diferença. Depende do momento e é uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito particular. Tem alunos que aprendem muito rápido, tem outros que têm um pouco mais de dificuldade, mas não é pela idade. O negócio não é a idade. O negócio é o momento que a pessoa está vivendo naquele momento. Eu também sou uma prova viva disso. Eu acho que eu vou até compartilhar um pouco também a minha opinião pessoal, a minha experiência pessoal. Eu nunca tive acesso a... Eu sou de família muito humilde no Brasil. Meus pais nunca tiveram condição de me pagar nenhuma escola particular, muito menos cursinho de inglês. E o inglês que a gente aprende em escola estadual, você sabe como que é. É nada, é zero. Então, eu nunca tive acesso a inglês, nunca. E aí, eu criei um bloqueio na minha cabeça. Porque eu achava assim, inglês é coisa para rico. Eu sou pobre, não adianta. Não vou aprender nunca. E aí eu fiquei com essa mentalidade, esse mindset, né? Inglês é coisa de rico, inglês é coisa de rico. E, na verdade, eu coloquei o bloqueio na minha cabeça que eu não ia conseguir aprender porque inglês não era para mim. E aí eu fui aprender, assim, né? Estou aprendendo, mas eu terminei minha pós-graduação aqui na Nova Zelândia depois dos 35 anos de idade. Então, e eu não sabia falar nada, zero. Então, realmente, a partir do momento que você começa a remover esses bloqueios pessoais mesmo, de achar que você não é capaz, de achar que você não consegue, que é difícil, que não é para você, as coisas começam a ficar mais fácil. Você não acha também, o Charles, pensa a ver? Concordo plenamente com as tuas palavras, porque... e a prova disso a gente vê hoje nas universidades, pessoas se formando depois dos 50 anos, 40 anos. Então, assim, isso é uma questão de vontade. Eu acredito assim, sabe? É querer fazer. É querer sair da zona de conforto e achar... Uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, para de achar desculpa. Para de achar desculpa. Né? Porque, por exemplo, às vezes acontece de eu dar uma atividade para um aluno e o aluno vem para mim na aula seguinte, não tive tempo, né? Isso para mim é assim, não é a minha prioridade. Exato. Né? Então eu acho assim, a gente acaba... E isso é uma autodefesa, isso é natural, é o subconsciente que acaba fazendo isso, porque a gente tem medo de falar, a gente acha que não vai conseguir, isso acaba gerando um bloqueio, com certeza, e isso a pessoa acaba achando como desculpa, né? Desculpa para não fazer, eu já tenho 30 anos, para que eu vou aprender isso agora? Pô, tem o resto da vida. Eu dou aula para um pessoal que trabalha num banco, por exemplo, aqui, numa multinacional. Então, assim, tipo, às vezes eu acabo pegando alunos de 5, 10 anos de empresa que não quiseram fazer o inglês antes. Pô, tu trabalha numa multinacional e como é que tu não vai falar inglês na empresa? Né? Então eu costumo dizer, mas nunca é tarde, é um clichê, né? É um clichê que a gente usa, mas nunca é tarde para começar. Eu fui embora para Nova Zelândia, a minha intenção de ir embora aos 40 anos. Nossa, levar a família, se mudar para um outro país onde eu não conhecia nada. E quem está aqui desse lado, a gente acha assim, não, eu quero ir embora. Quem está aqui quer ir embora.
Mas quando se está aí, a gente sabe que não é fácil. É. Não é fácil ser imigrante, né? Exato. Então, e a língua é uma barreira. A língua é uma barreira quando a gente vai morar num outro país, né? Não, com certeza. Então, Inclusive, são coisas que, só para não, não, concluir, não. só para concluir, eu Sim, por concordo favor, por plenamente favor. contigo. São bloqueios que a gente acaba gerando e muitas vezes são desculpas por causa da idade. E isso só você pode capaz de mudar, né? De querer. É querer. Não, concordo. E isso que você falou de você ter mudado também. Você tinha uma vida estável no Brasil e, entre aspas, desistir de tudo para começar do zero em outro país também é o querer, né? A gente precisa querer para as coisas acontecerem, né? Não é dar um estalo assim e vai cair no colo, né? E o inglês é um aprendizado que exige muito persistência, resiliência, dedicação. Não só inglês, acho que qualquer idioma, né? Mais um mito aqui para você. Só se ganha fluência se morar fora do Brasil. Um dos mitos. Mais um mito aí que cai por aqui mesmo, né? Vou usar eu como exemplo novamente. Eu ganhei fluência morando no Brasil, sem fazer intercâmbio. Nunca fiz um intercâmbio na minha vida, né? Apenas viagens, né, de férias, por exemplo, mas isso já tinha fluência, já era proficiente quando eu resolvi sair, já tinha terminado praticamente o curso de inglês, já tinha feito provas de proficiência e quando eu saí comecei a viajar. E isso realmente é óbvio, né, Amanda, que isso ajuda. Fazer um intercâmbio num lugar hoje, e aquele negócio, procura fazer um intercâmbio num lugar onde não tenha brasileiro, né? Onde não tenha brasileiro. Por que a gente procura Nova Zelândia, Austrália e Canadá? Por que são os 3 países mais procurados para se fazer intercâmbio? A gente não procura um Vietnã? Por que você não se procura um lugar ali na Ásia, né, para fazer? Porque lá com certeza tu não vai encontrar ninguém. E lá tu vai usar o inglês 100%. Tu não vai ter brasileiros para te ajudar. Tu não vai ter defesas, vamos dizer assim, para os teus medos, né? Sim, sim. Então, assim, o intercâmbio, óbvio que quanto mais contato com o idioma tu tiveres, isso é melhor. É a mesma coisa, por exemplo, eu tinha alunos na Nova Zelândia que começaram a fazer inglês comigo, mas trabalham com brasileiros, moram com brasileiros, os flatmates são brasileiros. Como é que tu vai aprender? Como é que tu vai conseguir desenvolver o idioma praticando português todos os dias? Né? É possível? Claro que é possível, mas é muito mais rápido. Eu tenho um exemplo de um aluno meu que morava aí, ele morava com um casal de primos, e ele já estava aí há um ano, e ele se deu conta, ele começou a fazer as aulas comigo, e eu conversei com ele, cara, por que tu não procura um flatmate, um kiwi, né? Vai, sei lá, vai praticar o inglês todos os dias. E ele acabou fazendo isso. Foi morar com 2 meninas kiwis. O inglês dele, vocês não imaginam a melhora que teve em poucos dias, em um mês, sabe? 2 meses eu já tinha notado a diferença, assim, de vocabulário, da pronúncia dele com as palavras. Então, essa questão da vivência, claro que é muito importante, né? Tu viver o idioma todos os dias. Por isso que eu falo da rotina de trabalhar o idioma todos os dias, né? E eu bato nessa tecla, porque tu tem que ter contato com a língua todos os dias. Sim. E a questão de intercâmbio, só vou ganhar fluência, só vou aprender quando eu vou fazer o intercâmbio, isso é bobagem, né? É bobagem. Balela, né? Depende muito da pessoa. Se a pessoa ela não for dedicada, ela pode vir para Nova Zelândia fazer intercâmbio que ela não vai aprender. Isso eu te garanto. Eu tive alunos aí que me procuraram que estavam fazendo intercâmbio. Por quê? Porque ou a escola tinha muito espanhol, se falava espanhol, ou daqui a pouquinho o professor era russo, enfim, a gente tem essa vantagem aí de ter essa multiculturalidade, né, da Nova Zelândia, com professores de outros países, e que eles não conseguiram aprender e acabavam me procurando para fazer, além das aulas de intercâmbio, fazer aulas particulares para poder melhorar o inglês de alguma forma. Sim, né? sim. Eu acho que eu vou dar de novo o meu exemplo. Como eu falei para você, eu morei muitos anos no Japão, e no Japão a gente tem uma comunidade gigantesca de brasileiros. E grande parte deles não falam nada de japonês, não são fluentes no japonês. Por quê? A gente, brasileiro, a gente tem muito esse costume, né, de ficar um grudado no outro, né? Faz amizade só com o brasileiro. E aí isso passa
próximos anos, meu marido, por exemplo, a gente morou 20 anos no Japão, meu marido ele não fala japonês. Aí você pensa assim, como assim? Você morou num país que fala o japonês e você não fala japonês? Sabe? Então, isso pode acontecer na Nova Zelândia também, se você for vir na Nova Zelândia, no Canadá, na Austrália, qualquer lugar. Depende muito do seu esforço pessoal, né, Charles? Eu conheci pessoas aí morando há 12, 15 anos na Nova Zelândia e não sabem falar inglês. Sim. Conheci pessoas e isso é exemplo. Por quê? Porque tu não tem o contato, ou tu não quer fazer um intercâmbio, acha que a idade, de repente, não vai para fazer um intercâmbio, não é o suficiente, ou estudar não é o suficiente. Então, isso é um e às mito, vezes a né? pessoa, ela não quer se expor também, sabe, o Charles? Por exemplo, precisa ir no cabeleireiro. Ah, só vou se for no brasileiro. Exatamente. Precisa ir numa manicure? Ah, só vou se for brasileiro. Porque É. você precisa se expor. Você tá num país Exatamente. diferente, né? Eu penso assim, pelo menos, né? Vamos para mais um mito aqui. Vamos lá. E o último, porque nossa, a gente tem um monte de pergunta aqui, não vai dar tempo, meu Deus do céu. Vamos lá. Olha só, essa aqui é bem interessante e muita gente fala isso. Estrangeiro não gosta de sotaque brasileiro. Eles têm preconceito com a gente falando inglês. Olha, o que eu vou te dizer sobre isso? Eu, ao longo todos esses anos, né, em viagens e como professor, eu nunca tive nenhum preconceito, nunca vi, mesmo na Nova Zelândia, eu nunca vi nenhum preconceito quanto a isso, quanto ao sotaque brasileiro, né? Até porque a questão não é com o sotaque brasileiro. Às vezes, né, é o preconceito quanto ao estrangeiro, né? E a pessoa realmente não quer entender. Provavelmente tu viveu no Japão, tu deve saber de alguns momentos que de repente a pessoa nem quer te ouvir, nem quer ouvir, né? Eu passei por situações na Nova Zelândia onde às vezes nem davam as costas e me deixavam falando sozinho, né? Mas a questão não é o sotaque brasileiro, até porque o sotaque, nós como não nativos, né, como falantes da segunda língua, todo mundo, eu costumo dizer isso, todo mundo tem o seu sotaque na hora de falar. Sotaque é uma coisa linguística. A gente tem sotaques no sul do Brasil, temos sotaques no norte. Isso é linguístico. Da maneira que eu falo inglês aqui no sul é diferente do que uma pessoa do norte vai falar inglês. E isso é um sotaque. Então, isso é uma questão linguística onde não tem essa questão do preconceito ao sotaque brasileiro. Muitas vezes o brasileiro é mais preconceituoso com o sotaque do brasileiro que ele está conversando, né? E mesmo em inglês, que às vezes eu já presenciei pessoas falando inglês sem saber que eram brasileiras e a outra depois comentar do sotaque da outra, né? Sim. São situações assim que o preconceito realmente é nesse sentido. Mas eu vejo e já presenciei, obviamente, já passei por situações de preconceito contra estrangeiros. E isso é uma coisa que tem em qualquer lugar no mundo. Verdade. De alguma forma. Mas não o sotaque, ele é brasileiro, ele tem o sotaque dessa forma e eu não gosto do sotaque dele. Nunca presenciei, não posso dizer se é bobagem ou não, porque eu nunca presenciei, né? Agora, se a pessoa diz assim, eu não gosto de falar contigo porque eu não entendo o teu sotaque, aí é outra coisa, né? Outra coisa. Mas a questão de ter preconceitos por exemplo, eu estava trabalhando aí, trabalhei um fim de semana com um amigo que trabalhava num bar, por exemplo, e ele era gerente do bar e me convidou para trabalhar com ele naquele final de semana. E uma pessoa que veio conversar com a gente, pedir uma bebida e tal, e na hora uma colega não entendeu muito bem, uma brasileira também não entendeu, e ela pediu, Charles, vê o que ele quer aqui. E ele botou a boca nela. Entendeu? Por quê? Porque tu tinha que estar no teu país, tu não entende a minha língua, sabe? Aquela coisa rude, assim, né? Aquela coisa feia. Sim. Então, assim, eu vejo muito mais uma questão de preconceitos de estrangeiro, né? Não do que sotaque. Com sotaque eu nunca presenciei, nunca tive problemas quanto a isso. Sim. Né? Enfim. E eu acho que gente besta tem em qualquer lugar do mundo, né? Essa que é a verdade. Com certeza, com certeza. Eu vou entrar agora no momento de perguntas e respostas, porque voou o tempo. Já é 11h42, meu Deus. Não sei se não vai dar tempo de responder, tem muita coisa aqui. E aí no Charles ele tem que explicar um pouquinho sobre o programa dele de estudos, mas vamos lá. Primeira pergunta. Essa é bem curiosa e eu estou muito curiosa para ouvir sua opinião. Charles, quero aprender inglês, mas eu não sei absolutamente nada. Por qual começar? Inglês britânico ou americano? Depende aonde tu estiver. Se estiver na Nova Zelândia, vai no britânico. Ele está no Brasil. Está no Brasil?
Depende. Eu a vida inteira eu aprendi e estudei e lecionei inglês americano. Eu sempre estudei inglês americano e sempre lecionei inglês de uma forma, como eu falo, americana, né? E trabalhava com livros didáticos americanos. Fui para Nova Zelândia, em alguns momentos tinha palavras que eu tinha que prestar realmente atenção. Eu passei por dificuldades, não pensa que professor de inglês também não passa quando tu é a tua segunda língua, indo para Nova Zelândia, para Austrália, né? Para alguns lugares que o inglês é um pouquinho mais acentuado, uma forma diferente de falar. Mas aí fica a gosto, né? Eu particularmente, eu acho, apesar de estudar inglês americano, de lecionar mais americano, hoje eu consigo usar um sotaque um pouquinho, de algumas palavras, óbvio, não um sotaque britânico, mas algumas palavras que eu peguei na Nova Zelândia, né? Porque eu acredito muito assim que quando a gente está num lugar, na Nova Zelândia, por exemplo, eu tenho que saber como se fala lá. Eu tenho que botar isso no meu dia a dia, eu tenho que botar na minha cultura isso. Né? Então, assim, vai no que tu acha mais bonito, o que tu acha mais legal. O americano, ele tem uma maneira diferente, né? O americano, ele tem uma maneira diferente, é mais nasal o som. O britânico já é mais elegante. Eu acho lindo o britânico, é mais elegante, é mais bonito, enfim. Mas aí é o que tu achar mais bonito, né? Tem livros didáticos americanos, tem livros didáticos britânicos com listenings, com práticas de ouvir, enfim, americanas e britânicas. Mas vai no que acha mais legal. Legal. Essa pergunta aqui, um monte de gente me mandou e eu também estou curiosa, porque eu também acho que estou nesse problema aqui. Afinal, quando me perguntam qual é o meu nível de inglês, eu falo intermediário. Todo mundo fala intermediário, né? Mas como que a gente consegue sair do meio do caminho e realmente ganhar fluência? Eu estou cansada de estar no intermediário. Isso que tem nos currículos, né? Às vezes nos currículos a pessoa bota no intermediário, que é para não dizer que não sabe e para dizer que entende, né? E coloca lá. Agora, eu acho assim, eu acredito que é uma coisa muito subjetiva quando a gente fala assim, meu inglês é intermediário, meu inglês é avançado. O que é um inglês avançado? Inglês avançado é tu saber te comunicar sem erros gramaticais, ter o total domínio da língua, ter palavras diferenciadas, e é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos, sair do básico na hora de falar, sai do very good, sai do very hot, sai dessas coisas assim, usa palavras que tu pode usar diferente, né, para sair do comum, né? Só que aí é aquilo, nós vamos bater na mesma tecla novamente, tu vai sair do intermediário como? Prática, prática, fazer um plano de estudos, otimizar a pronúncia, por exemplo, que é uma coisa que eu sou chato com meus alunos em relação a isso. A pronúncia, sotaque é uma coisa, pronúncia é outra, né? Então, a pronúncia da palavra tem que ser corretamente. Geralmente eu recomendo os alunos criarem um diário para escrita, né? Porque isso vai fazer tu aprender. Eu fiz isso na minha faculdade porque quando eu estudava, uma professora minha solicitava isso para nós, escrever um diário. Foi aonde eu aprendi muito vocabulário e onde aprendi a escrever em inglês, né? E a prática de fazer um diário, às vezes não precisa ser diário, pode ser um semanário, sei lá, vamos chamar assim, né? De escrever pelo menos 3, 4 vezes ao dia da semana como é que foi teu dia. Praticar, a prática que vai elevar o teu nível de inglês. É a questão de ouvir alguma coisa, de ler em inglês também. Uma notícia curtinha ali, vai ali no site, vai lá dar uma olhadinha, anota a palavra que tu não conhece. Quando eu dou aula e eu dou alguma palavra nova para os alunos que eles não conhecem, eu digo assim, agora tu vai escrever uma frase, vai escrever um texto onde tem essa palavra e tu vai ler várias vezes. Que é para poder aplicar isso depois. Porque não adianta eu dizer, o que eu vou dizer aqui que otimizar, por exemplo, pronunciation, é pronúncia, e tu esquece, tu não vai lembrar. Não vai usar depois, né? Sim, eu acho que então... Não, por favor, conclua. Então, enfim, para sair do nível é a questão, de novo, nós vamos bater de um plano de estudos. É a dedicação em tu começar a praticar, conhecer mais a língua e botar isso em prática. Eu acho que eu vou linkar com uma outra pergunta aqui que eu recebi com o que você acabou de falar. E aí, se você puder também falar um pouquinho. Gente do céu, meu Deus, estamos na correria aqui. Vamos lá. Charles, afinal, eu não sei pronunciar o tal do TH. Me fala, me dá uma dica. Como treinar isso? Treina língua entre os dentes. O som palatal aqui, bota mais em cima aqui e começa a soprar. Faz
assoprar, assim. Porque eu vejo muita, já vi inclusive professores fazendo isso, e já tive professores de inglês na época fazendo isso, dizendo assim, ó, não, fala que nem o F, né? Que é o free, né? O one, two, free. Aí tu está dizendo um, dois, livre, ou um, dois, grátis. E aí o outro diz assim, não, fala como um T, que vai ficar mais o T. Daí tu fala one, two, three, um, dois, árvore, né? Então, o som do TH realmente ele é muito difícil. Eu levei muitos anos mesmo, para conseguir aprender, para conseguir, mas prática. Isso é prática de pegar palavras que tenham o som do TH e botar a língua entre os dentes de cima, os dois da frente aqui, e falar three, think, thousand, né? E usar o som do TH é uma questão de prática mesmo, repetição, muita repetição. Aí realmente é questão de repetição, porque inglês é repetição. Inclusive, outra pessoa perguntou aqui que ela também falou que ela tem problema com TH e problema com outros tipos de pronúncia, porque ela acha muito difícil. Você acha que é necessário a pessoa ir para um fonoaudiólogo ou é questão de prática mesmo? Depende. Em alguns casos, um fonoaudiólogo vai ajudar, né? Não sei exatamente qual o problema, mas eu já tive alunos, por exemplo, que não conseguiam falar determinadas palavras. E, em determinado momento, procuraram para fonoaudiólogos, no que ajudaram bastante na pronúncia, né? Então, se em determinado momento tu não está conseguindo falar uma palavra e tu vê que tu tenta e não consegue, de repente um fonoaudiólogo vai te ajudar a conseguir fazer a pronúncia melhor, né? Sim. Mais uma perguntinha aqui. Como que eu consigo falar as palavras com som parecido? Por exemplo, vou falar porque eu também vou falar errado aqui. Aí você já me corrige, tá? O beat and beat. Beat and beat. É. O beat, né? De praia. De praia e o beat. Olha só, já temos uma correção ao vivo para vocês. Me corrija, por favor. Ok. O beat de praia. Praia. Vamos no praia primeiro. Praia a gente estica o E, né? Fala beach, né? Let's go to the beach. O outro, pitch, né? Pitch é mais um som de P. É mais um som de P, né? A gente diz son of a bitch, né? Então a gente é mais fechado, o som é mais fechado. É a mesma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo de outra palavra, se tu permitir aqui. Sheet, lençol ou planilha, né? Sheet, que tu estende o E ali com dois E's, e o sheet, né? Ou shit, né? É um som fechado, tu fecha o sheet e tu abre o sheet para falar do lençol. E o beach é a mesma coisa. Tu não vai falar, let's go to the pitch. Let's go to the pitch. Aí, opa, não, peraí, não vamos a lugar nenhum, né? Então, vamos ali. Nós vamos pra praia, então, beach, let's go to the beach. Não? Ah, legal. Mais uma perguntinha aqui, essa daqui também é bem interessante. Charles, meu problema é na hora de fazer uma entrevista. Eu tenho inglês intermediário, eu entendo tudo, mas na hora de responder, começo a ficar nervosa e eu só consigo pensar em português. Minha cabeça não vira para o inglês. Como fazer isso se tornar automático? Eu pratico, eu assisto filme, eu leio, mas eu não consigo. Treina a entrevista 50, 100, 20, 10 vezes se for necessário antes de fazer. Porque as perguntas de entrevista de emprego, e eu faço aulas preparatórias para entrevista de emprego também, né? E as entrevistas são geralmente as mesmas. E isso eu presenciei quando eu fui fazer minha entrevista de emprego aí na escola na Nova Zelândia, né? Hoje eu consigo não fico nem nervoso, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego, né? Então, seja em português ou em inglês, enfim. Mas isso é questão de prática, né? Tu vai treinar aquelas perguntas que possivelmente pode perguntar. O que eles perguntam na entrevista de emprego? Me fala da tua experiência, né? Quais são os teus pontos fortes, as strengths, quais são as weaknesses, né? As tuas fraquezas, como é que tu lidando com essa situação assim. Isso é uma questão de prática. Claro que é aquele negócio, né? Eu entendo o que eles falam, mas chega na hora. O nervosismo, obviamente, que influencia bastante, né? O nervosismo naquele momento, porque tu tá precisando daquele emprego também. Muitas vezes a gente, morando na Nova Zelândia, a gente sabe disso, quanto um emprego para um imigrante é importante, né? E aí a gente vai acabar ficando nervoso. Isso é natural, isso é do ser humano. Mas a saída para isso, eu diria para ela que é treinar. Treina
20, 30 vezes se for necessário, repete as mesmas coisas, porque tu vai chegar lá e vai despejar automaticamente. Com certeza. Eu vou abrir um espaço aqui para você já falar um pouquinho do seu programa de estudos, porque eu tô com medo de continuar fazendo as perguntas e não dá tempo de você falar um pouco sobre o seu trabalho e tudo mais. Então, por favor, se você puder apresentar para a gente como que funciona e, enfim. Bom, hoje em função toda da pandemia também, né? Eu atendo empresas hoje, né? Atendo empresas, eu vou em company e aulas particulares, né? Como eu sempre venho fazendo há muitos anos, assim. Online, muito mais online. E aí vem outro mito, né? Que é eu não aprendo online. Isso é o maior mito, maior bobagem, né? De dizer isso. Claro que algumas pessoas que às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade, vamos dizer, um déficit de atenção pode ser um pouquinho mais difícil, o que eu acho que às vezes até é melhor, né? Mas enfim, uma coisa à parte. Eu trabalho online, né? Eu faço provas preparatórias, trabalho com preparatório de prova de TOEFL, de IELTS, né? Entrevista de emprego, também faço preparatórias para entrevista de emprego. E as aulas particulares online, desde o iniciante, daquele que não é zero de inglês, que não entende nada, e aquele que quer bater um papo, né? Muitos alunos meus, a gente acaba criando uma afinidade, uma amizade, eu posso dizer assim, tenho muitos amigos, alunos hoje, porque a gente bate papo e vira uma coisa de amizade mesmo, né? Então, hoje eu atendo assim, eu sempre marco uma primeira conversa com o aluno para entender qual é o objetivo dele, né, para conversar, para conhecer, para me apresentar também. E durante os estudos eu faço, que nem eu disse, eu monto esse plano semanal de estudos, né, onde, por exemplo, eu quero fazer uma vez por semana. Ok, uma vez por semana tu vai fazer um bate-papo comigo, onde é conversação, procuro dar conversação, né, o máximo que eu puder de fazer a pessoa falar e dar vocabulário, expressões. E a questão de trabalho, por exemplo, de gramática, de exercício de gramática, treinar listening, reading, eu monto isso ao longo da semana. E aí a pessoa, né, se encarrega de fazer as atividades extra-aula comigo, né? Então, mais ou menos, resumidamente, é mais ou menos isso, assim. E legal. Meu Instagram é esse aqui, Teacher Charles, né? Então, enfim, manda um direct ali que a gente conversa. Eu posso explicar, eu sempre marco para conversar depois. Gente, todos os detalhes sobre o Instagram do Charles, tudo eu vou deixar aqui nesse post aqui, desse vídeo. Podem ficar tranquilo, também podem me mandar DM que eu já direciono pro Charles. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que eu acho bem legal, quem está no Brasil e tem vontade de fazer intercâmbio, não espere o intercâmbio para começar a estudar inglês. Aproveita agora. Agora é o momento, você tem que já, se for possível, já vem para cá sabendo alguma coisa. Então, o Charles está aí para poder ajudar todo mundo que queira fazer essa preparação, porque eu acho super importante. Não adianta você cair aqui de paraquedas, tal, você vai começar a estudar aqui do zero. Não tem problema. Só que a sua vida pode ser muito mais fácil se você já tiver o conhecimento. Então, quem estiver aí no Brasil, eu recomendo super aí o trabalho do Charles. Ele tem 1 milhão de feedbacks aí maravilhosos de todo mundo que estudou com ele. Ai, gente, só tem mais 1 minuto e meio. Eu vou, então, para concluir, infelizmente, ainda bem que a gente falou um pouquinho do seu trabalho. Conseguiu falar. Mesmo. Quem está na Nova Zelândia, a Kelly também falou, sim, ele dá aula online. Então, Kelly, pode deixar, eu vou deixar todos os contatos do Charles aqui, vocês vão conseguir entrar em contato com ele, mas se preparem, tem o preparatório do IELTS, que é uma coisa super necessária para você fazer um curso de diploma aqui na Nova Zelândia. Comece agora, não deixe para depois, entendeu? E não tem problema de fuso horário, tá? Eu tô virando a noite aqui muitas vezes para trabalhar no fuso horário e também para atender todo mundo. E sim. Posso deixar só mais uma rapidinho, Amanda? Só claro, a última mensagem? A última mensagem pro pessoal. Uma dica infalível para aprender inglês, tá? Que eu vou falar agora. É levantar, vai na frente do espelho e olha lá e saber que tu pode fazer isso. Tá? Poxa, depois dessa, acho que chegou a hora de encerrar, né? Gente, primeiramente, Charles, muito, muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar um pouco do seu tempo. Que isso. Sua vida super corrida aí. Muito obrigada, fiquei muito feliz de conhecer um pouco da sua história também. Que bom. Foi super inspirador. Gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada mesmo. Qualquer coisa é só mandar uma DM que eu vou responder. E todos os contatos do Charles eu vou deixar aqui também, tá bom? Charles, muito obrigada. Muito obrigada. Prazer, gente. Amanda. Beijo. Tchau, Prazer. Qualquer coisa à tua disposição. Obrigada. Beijo. Beijo.